Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like e também inscreva no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista. E olha bem, quase todos os dias eu digo aqui que o Bolsonaro e os bolsonaristas e filho do Bolsonaro são todos idiotas. São todos idiotas. Olha bem o que eles estão fazendo, inclusive. O tal de Bananinha está nos Estados Unidos fazendo fuxico a respeito do Supremo Tribunal Federal e do ministro Alexandre de Moraes. Agora, será que não cabe na cabeça de um idiota desse, que não tem nada para fazer na vida, ficar querendo sacanear, inclusive, ministro da Suprema Corte do Brasil? Será que não entra na cabeça de um idiota desse, que não tem jeito? Ele, inclusive, ele puxou bem pelo pai dele, quer dizer, pai, não sei, mas em termos de parasita, você veja bem, está nos Estados Unidos sem fazer absolutamente nada, sem produzir nada de útil para a nossa sociedade. Agora está querendo jogar o governo norte-americano contra as nossas instituições, inclusive contra o Supremo Tribunal Federal. Agora, será que ele não saca que isso aí não vai representar e fazer absolutamente nada contra o ministro Alexandre de Moraes? Porque lá não tem nada a ver com a Suprema Corte do Brasil. E tem outra. Lá eles têm a soberania dele, como nós temos aqui. Agora, esse Bananinha, vou lhe contar, é o fim da picada. Agora, uma das coisas que aconteceu ontem, lá no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, foi o comandante da aeronáutica, o Carlos Almeida Batista Júnior, que inclusive afirmou que o Bolsonaro é um dos cabeças do golpe de Estado. E tem outra, ele não titubeou. E a gente sempre pensa, porque a população do Brasil não confia muito nas Forças Armadas, não confia muito nos militares, porque uma boa parte deles já mostraram que são corruptos, que são parasitas, que não trabalham, que não fazem absolutamente nada e que ganham um salário monstruoso. Agora, esse Batista Júnior, ele realmente me surpreendeu até, porque ele não titubeou. Ele falou tudo que ele tinha falado no depoimento dele na Polícia Federal sobre as reuniões com o genocida Bolsonaro e com os outros coronéis. Ele falou
tudo a respeito da tentativa de golpe na nossa democracia. E ele não titubeou, porque ontem o general lá do Exército, ele deu uma balançada, ele quis livrar a cara do Bolsonaro, quis livrar a cara de alguns personagens, inclusive do comandante lá da Marinha, o tal de Garnier. Ele quis livrar a cara. Agora, o Batista Júnior ontem, ele não titubeou, não. Ele falou realmente o que aconteceu quando ele estava no governo. E ele fazia parte do governo Bolsonaro. E ele realmente confirmou que o Bolsonaro realmente é um bandido, é um salafrário, porque só um salafrário e parasita do jeito que é o Bolsonaro tem essa ideia de dar golpe na democracia. Levamos tanto tempo para derrubar a ditadura e venha lá um parasita como o Bolsonaro querendo a volta da ditadura. E ele como ditador, porque é o objetivo dele. Agora, o Batista Júnior, ele depôs ontem, o depoimento dele foi como testemunha de acusação, porque ele foi arrolado pela Procuradoria-Geral da República. E tem outra. Ele, como ex-chefe das Forças Armadas, inclusive, ele no governo Bolsonaro, ele, inclusive, confirmou que teve uma reunião em 2022, que, inclusive, o Bolsonaro estava pedindo a prisão do ministro Alexandre de Moraes, que, inclusive, seria a estratégia para manter o Bolsonaro no poder. Agora, fizeram várias perguntas a ele, e ele respondeu todas as perguntas, inclusive o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, perguntou se houve discussão sobre prender a autoridade em algumas reuniões com o Bolsonaro e também com o ministro, o ex-ministro da Defesa, o Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. E ele confirmou. Inclusive, ele falou assim, sim, senhor, do ministro Alexandre de Moraes. E isso era comum nas reuniões. Eu lembro que houve essa cogitação de prender o ministro Alexandre de Moraes, que era inclusive o presidente do Tribunal Superior Eleitoral na época. Agora, ele também citou que em uma reunião, quando citaram de prender o ministro Alexandre de Moraes, teve um que falou, que colocou lá, mas se prender o ministro Alexandre de Moraes, os outros ministros vão entrar com habeas corpus e vão soltá-lo. Aí nós vamos ter que prender todo mundo, diz ele. Agora, no
depoimento do Batista Júnior, ontem, ele ainda confirmou que o general Freires Gomes, que era o então chefe do Exército no governo Bolsonaro, que ele, inclusive, teria avisado o Bolsonaro que se o Bolsonaro ficasse querendo concretizar o golpe de Estado, ele iria prender. E olha o que ele diz, abre aspas, Freires Gomes é uma pessoa polida, educada, não falou com agressividade, ele não faria isso, mas é isso que ele falou com muita tranquilidade e calma, mas colocou exatamente isso. Abre aspas. Se fizer isso, vou ter que te prender. Fecha aspas. Declarou o ex-chefe da aeronáutica, Batista Júnior. Agora, nós, às vezes, se enganamos a respeito de algumas pessoas. Por exemplo, de militares. Por exemplo, eu estava achando, como o que deu a entrevista ontem, entendeu? O Freires Gomes, que ele deu depoimento ontem, ele titubeou, tentou livrar a cara lá do Garnier, que é da Marinha. Esse Batista Júnior não titubeou. E aí a gente vê que realmente esse Batista Júnior tem caráter. Quando a pessoa tem caráter, ela não tem medo de falar. Agora, quando não tem caráter e também no seu subconsciente estava querendo aceitar o golpe para ter uma promoção no governo, foi isso que aconteceu com Freire Gomes, porque ele titubeou. Lógico que depois que o ministro Alexandre de Moraes deu-lhe uma prensa, aí ele voltou atrás. Mas no começo ele estava tentando livrar a cara do Bolsonaro e de alguns outros militares, inclusive do almirante, o Garnier. Agora, olha, eu realmente fiquei impressionado com o depoimento do Batista Júnior. Foi honesto. E tem outra, entregou de bandeja todos os bandidos golpistas, Bolsonaro, Braga Neto, todos eles. Ele foi muito claro. Teve tentativa de golpe de Estado na nossa democracia e tinha um grupo ligado, inclusive, ao general Braga Neto, que queria matar o presidente Lula, o vice Alckmin e também o ministro Alexandre de Moraes. Porque eles, inclusive, no depoimento, diz que a única solução era cortar a cabeça do ministro Alexandre de Moraes. Agora, no relatório da Polícia Federal sobre as investigações da tentativa de golpe de Estado contra a nossa democracia, aponta que o Bolsonaro redigiu o texto do documento
conhecido como Minuta do Golpe, e o decreto que buscaria, inclusive, consumar o golpe de Estado na nossa democracia. Isso em 7 de dezembro de 2022, o então genocida Bolsonaro, ele realizou ajuste nos documentos e convocou os comandantes das Forças Armadas para uma reunião no Palácio da Alvorada. E foi justamente isso aí que colocou o Batista Júnior. Inclusive, ele coloca que naquele encontro o Bolsonaro teria o objetivo de apresentar o documento e pressionar as Forças Armadas a aderirem ao plano de tentativa de golpe de Estado na nossa democracia. E eles queriam abolir o Estado democrático de direito. E o comandante do Exército e da Aeronáutica se posicionaram contrário na reunião, inclusive com o Bolsonaro, a aderirem a qualquer plano que impedisse a posse do governador legitimamente eleito, do governo Lula, que foi eleito democraticamente. E tem outra, quando ele coloca isso, inclusive ele disse assim, ó, já o comandante da Marinha, almirante Garnier, colocou-se à disposição para o cumprimento da ordem. Agora, aí diz que 2 dias depois, em 9 de dezembro, Bolsonaro rompeu o silêncio pós-derrota para Lula e falou, inclusive, a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada. E, na ocasião, incentivou as manifestações golpistas após as eleições e fez menção aos militares. E olha o que ele diz. Abre aspas. Nada está perdido. Eu lembro disso, inclusive. O final somente com a morte. Quem decide o meu futuro, para onde vou, são vocês. Quem decide para onde vão as Forças Armadas são vocês. Fecha aspas. Declarou o genocida Bolsonaro, e eu lembro muito bem disso. Agora, tem que ir para a cadeia. Porque, olha bem, se isso tivesse acontecido em outro país, esse pessoal todo já tinha sido condenado à prisão perpétua. Como aqueles que deram o golpe na Argentina foram condenados à prisão perpétua. Agora, essa organização criminosa do Bolsonaro, que estava no poder, só sacaneou o povo brasileiro. Ele tirou todos os direitos dos trabalhadores. Agora, olha bem o que a Polícia Federal avaliou, que, inclusive, o discurso, na época do Bolsonaro, seguiu as narrativas de organização criminosa e no sentido de manter a esperança dos manifestantes de que o então presidente, juntamente com as Forças Armadas, iriam tomar uma atitude para reverter o resultado das eleições presidenciais. Fato que efetivamente
estava em curso naquele momento. Quer dizer, eles realmente... E tem outra, isso até hoje, porque a democracia está correndo perigo com esse pessoal na rua. Se fosse em qualquer lugar, imagina se tivesse acontecido isso, esse tipo de coisa na China. Eles já teriam sido fuzilados. Porque esses bandidos, Bolsonaro, a família do Bolsonaro inteira, inclusive aquela tal de Michele, que não é da família, mas tá junto, esse pessoal todo tem que ir para a cadeia. E tem outra, o Tribunal Eleitoral tem que tomar uma atitude contra o PL, porque o PL também incentivou a tentativa de golpe de Estado na nossa democracia, para deixar no poder o genocida Bolsonaro, que inclusive estava querendo ser ditador no Brasil. Só que ele esqueceu que nós já tivemos ditadura no Brasil. E ditadura militar nós não queremos mais. Porque nós sabemos o que é ditadura militar. Nós sentimos na carne o que é a ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui. Mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.